Um internauta me perguntou: pastor, eu sozinho sou igreja? Nós estamos convivendo hoje em dia com uma situação muito complicada acerca do negócio de igreja. Muita gente está desacreditando em pastores, desacreditando em igrejas, em denominações. Mas veja bem, de uma certa forma, muitas dessas pessoas se reúnem ou se associam para formar um grupo que vai cultuar a Deus em casas, em hotéis, em escolas, etc. A Bíblia nos diz o seguinte: em Hebreus capítulo 10, o escritor diz assim, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ora, meu querido internauta, eu vejo aqui o seguinte, eu vejo 3 situações daqueles que deixam de se congregar. Primeiramente, é falta de consideração aos demais irmãos. A igreja é considerada na Bíblia Sagrada como um corpo. E eu pergunto, se porventura um dedo ele for arrancado da minha mão, ele poderá ter vida própria, sozinho, fora do corpo? É claro que não. É como um galho de uma árvore. Se ela for arrancada, ele vai ter vida própria fora da árvore, fora do tronco? É claro que não. Por quê? Porque não corre a seiva, porque não tem ligação com o tronco. Assim, a igreja é considerada como corpo, a igreja é considerada como lavoura de Deus, a igreja é considerada como um edifício, onde cada um de nós somos um tijolo na construção desse edifício. Então veja bem, o apóstolo que escreveu a epístola aos Hebreus, ele diz o seguinte: nós vamos considerar-nos uns aos outros. Há uma consideração quando você se congrega. Você considera o irmãozinho que está do seu lado. Você considera aquele que pode ser aparentemente uma pessoa humilde, pobre, necessitado, mas talvez você seja também tanto necessitado quanto ele. E aí vem a segunda coisa. A segunda parte deste versículo diz o seguinte: estimulando uns aos outros, ou seja, estímulo fraternal à fé. Todos nós vivemos momentos de dificuldades, todos nós vivemos momentos de angústia, momentos de estresse extremo. E precisamos de um estímulo de um irmão ou de outro que diga, pelo menos para você: irmão, eu estou orando por você. E isso nos ajuda. Quantas vezes eu mesmo estou para baixo, uma baixa autoestima, e de repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp, ou um telefonema, ou alguém que está dizendo, eu estou orando por você, ou manda uma mensagem de vídeo ou de palavras que me estimulam. E isso é para mim, como eu tenho sido também para outros, o corpo de Cristo em atividade, a igreja como corpo, que vão se estimulando um ao outro, assim como nós dependemos, mão depende do pé, depende da cabeça, depende do nariz, depende dos ouvidos, depende dos olhos, enfim, cada parte do meu corpo depende uma da outra. Assim como cada parte de um edifício depende um do outro, assim como cada parte de uma árvore depende do tronco. Então, a segunda verdade que eu encontro neste versículo é que, primeiro, nós temos consideração. Segundo, ao nos congregarmos, nós temos estímulo fraternal. Terceiro, que ao nos congregarmos, nós temos admoestação para a permanência na fé. O que significa isso? Significa aquela palavra em que um irmão diz assim, mas tenha fé em Deus. Você está com falta de fé. Vamos adiante. Saia dessa situação. Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e te dar vida e vida com abundância. E ele não ficou na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia.
e está vivo para todo sempre. Ou quando alguém cai, alguém peca, alguém sente que as suas culpas são muito grandes, então a palavra de Deus diz exatamente isto, que um irmão chega e diz para o outro: querido, Deus tem proporcionado para você um advogado. E qual é o advogado? Jesus Cristo, o justo. É aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele é o teu advogado. Receba ele como o Senhor da tua vida. Não pare de se congregar. Se a igreja que você está congregando não dá certo, procure outra. Existem centenas de igrejas evangélicas. Procure uma denominação ou uma igreja que você vai congregar e vai cultuar a Deus juntamente com seus irmãos. Sinta-se como membro do corpo de Cristo. Trabalhe para o reino de Deus. Coopere, colabore, devolva os seus dízimos para a obra de Deus e veja Deus prosperando a sua vida e prosperando o reino aqui nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado.